Quando eu decidi vir para a França, eu fiz aquilo que todo mundo faz. Eu fui no YouTube e pesquisei como é a vida na França. E naquele momento eu via pessoas passeando, viajando, fotos perfeitas, lugares incríveis. E quando eu cheguei, eu vi que em partes era tudo verdade, porque a França ela é muito linda. Mas existe uma parte que ninguém mostrava, a vida de uma pessoa, de um imigrante, quando vem para a Europa para recomeçar. E quando eu cheguei, eu tinha 700 euros, era um dinheiro emprestado, eu não tinha preparação, não sabia falar o idioma, não conhecia ninguém, mas eu só tinha uma certeza naquele momento, ou dava certo, ou dava certo. E nesse vídeo eu quero contar a realidade em 4 partes. Quero falar um pouco sobre moradia, como foi minha chegada, sobre trabalho, língua e adaptação. E sobre moradia, que era a minha primeira preocupação quando eu estava no Brasil. Quando eu chego na França, onde eu vou ficar, onde eu vou dormir, não conheço ninguém. Como é que eu faço para alugar um apartamento, um quarto, casa? Eu não tinha nenhuma base naquele momento. Aí eu entrei no Facebook, entrei em grupos de brasileiros na França e eu consegui um contato de uma pessoa naquele momento que falou que tinha uma vaga dentro de um apartamento. E eu aceitei na mesma hora. Ele falou que era 350 euros, ou seja, naquele momento eu tinha 700 euros emprestado de um amigo nos Estados Unidos e eu acabei vindo. Eu não tinha muitas escolhas, aí eu vim e acabou que quando eu cheguei na França, aí que eu fui perceber que dentro do apartamento eram 9 homens e eu mais 8. Eram 3 quartos e eu dividia o meu quarto com mais 2 pessoas. E ali eu fiz amizade e ali eu conheci o José. Ele tinha sido deportado da Inglaterra e nós fizemos amizade e foi através dele que eu consegui meu primeiro trabalho. E meu primeiro trabalho foi na demolição, né, em obra. E assim, eu não tinha nenhuma base naquele momento. Eu trabalhava no Brasil na área de informática, nunca trabalhei em construção civil no Brasil. Mas quando você chega, você não escolhe. O trabalho que aparece é esse mesmo. E a demolição para mim era muito pesado. Eu não tinha nenhuma base. Eu me recordo que eu tomava remédio, ligava para minha esposa, mas a vontade de dar certo era tão grande, eu não tinha segunda opção. Era fazer dar certo ou dar certo. E Deus abençoou. Eu tive persistência, perseverança naquele momento e foi fluindo. Eu consegui esse trabalho, eu ganhava 10 euros a hora, era de segunda a sexta, e no sábado a gente trabalhava, ganhava hora suplementar, fala aqui na França, e eu não tinha muita noção naquele momento sobre documentação, trabalho, porque imagina, você vive no Brasil a vida toda e é simples, você vai trabalhar, você tem uma carteira de trabalho, você tem uma peça de identidade e você nunca pensa nesse detalhe. Em outro país, você acha que simplesmente você chega aqui e começa a trabalhar. E realmente sim, você arruma trabalho como migrante. Só que existem pessoas aqui que são exploradas, porque na verdade não conhecem os seus direitos. Com o tempo eu fui percebendo, entendendo, mesmo você sendo imigrante na França, você tem direito, como um francês tem. E com o tempo a gente vai entendendo, vai aprendendo com a cultura, com as normas, e eu tive que fazer uma peça de identidade europeia, mas não era verdadeira. Isso é comum, é um procedimento comum que se faz na França, porque para você ter um contrato de trabalho dentro da França, você tem que ser um cidadão europeu. E como o Brasil não faz parte da União Europeia, o brasileiro não pode trabalhar dentro da Europa. Existem algumas exceções, mas é muito raro isso acontecer. Existe um procedimento que a empresa tem que fazer, publicar no jornal,
mas para mim eu não entendia nada. E, e foi assim meu começo. Sobre o idioma, eu cheguei, a única coisa que eu sabia falar na França era bonjour. Bonjour. E com o passar dos dias eu fui vendo, tendo dificuldades. Para você chegar no mercado, eu não sabia comprar uma água, um arroz, produtos. Às vezes eu queria ir no banheiro e não sabia pedir. Como é que você fala para você que quer ir no banheiro? E que no Brasil é tudo muito fácil, né? A gente sabe se comunicar. E aqui eu tive que aprender tudo de novo, como um bebê. Você aprende a dar bom dia, a conversar, a dialogar. E muitas das vezes a gente tem muita dificuldade. Tem pessoas que se fecham e isso faz toda a diferença. E eu comecei a estudar, a baixar aplicativos, assistir televisão em francês. Por mais que naquele momento não fazia nenhum sentido, eu não entendia nada, mas cada dia eu senti que eu estava evoluindo. Eu já conseguia fazer uma ligação de frase, já conseguia começar um diálogo, e isso para mim foi gratificante. E quando você aprende o idioma, as portas se abrem, né? E valeu muito a pena o idioma, porque eu me lembro que eu fui aprendendo o idioma francês, não é fácil. Vejo que muitas pessoas que eu conheço aqui acabam que desistem no meio do caminho, porque é algo muito chato, não é legal. Imagina você chegar no lugar, você não saber pedir uma água, não sabe falar, eu quero ir no banheiro. É como um bebê aprendendo a falar. É isso que eu senti naquele momento. E muitas pessoas se fecham, se bloqueiam, e eu continuei. Eu segui em frente, eu coloquei o francês no meu celular, rádio em francês, televisão em francês. Eu não entendia nada naquele momento, mas cada semana eu entendi algo, aprendi uma palavra, aprendi a conjugar um verbo e eu ficava feliz. Por mais que era chato, era doloroso, não era gostoso, não era confortável, mas valeu tudo muito a pena. E eu consegui trazer minha família depois de 2 anos, porque eu vim em 2019 e 2020 teve o Covid. Então ficou aquele fecha aqui, abre o Brasil, fecha o Brasil, abre França. E foi um momento doloroso, difícil para mim aqui. Estava sozinho, minha família no Brasil. Mas tudo valeu muito a pena. Eu aprendi muito e eu resolvi abrir esse canal não para mostrar somente foto bonita, turismo, viagem, a parte linda da Europa que existe. Aqui é um lugar que eu acho muito lindo, sou encantado com aqui com a Europa, a sua beleza, mas é um canal de vida real, onde existe escolhas, decisões, é uma vida no meio do caminho. E no meio do caminho é onde a vida acontece, é onde fazemos as nossas escolhas, onde as decisões vão levar a gente a caminhos diferentes, escolha certa vai ter uma consequência, escolhas erradas. E eu fui aprendendo muito isso no meio do caminho, no meio de processos, trabalho, língua, a moradia. Eu cresci muito aqui na França, tem muito a crescer, a aprender, que a vida continua. E se você puder continuar seguindo, aqui é a história de uma pessoa real, vivendo uma vida real. O cenário é Europa, mas a vida é real, como a sua, independente do país que você esteja. Eu imagino que você talvez tenha decisões na sua vida, você tem escolhas. Eu não sei se você está na Europa, na América, na Ásia. Se você está na Europa, isso eu espero que faça sentido para você. Se você está no Brasil, tem vontade de vir para a Europa, França, qualquer país, eu vou estar falando um pouco mais no próximo vídeo, postando conteúdos, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ainda estou aprendendo, vou poder estar falando algo
que possa gerar conteúdo, que faça sentido na sua vida, independente de onde você esteja. Continue seguindo aqui meu canal. Aqui o objetivo é mostrar não só a parte bonita, mas é uma vida simples, uma vida normal. Vai ter dias que eu possa estar na Torre Eiffel, mas tem dias que eu posso estar no trabalho, estudando. É a vida como ela é, sem muito glamour. E eu prefiro ter um vídeo assim que faça sentido, que possa gerar conteúdo para você, que possa fazer sentido para você, que eu possa falar algo com você. Como eu estou num lugar incrível aqui, conversando com uma... Eu estava conversando com a moça da Suíça e ela falou que achou incrível essa ideia do canal e ela vai até fazer um vídeo comigo. Então vamos pensar, bolar alguma ideia. Então é isso. Segue o canal, continua acompanhando os vídeos. Prometo estar sendo verdadeiro, real, transparente, a vida como ela é.